Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Não se preocupe, querida, que tem lá no catálogo da HBO Max. É o segundo filme dirigido pela atriz Olivia Wilde, que inclusive está no elenco. Ela é a Bunny, tá? É um filme assim, totalmente feminista, a começar do título irônico, né, que se refere a uma velha reclamação das mulheres de que não são levadas a sério pelos homens, não são ouvidas, ou não são. Elas são levadas a sério no sentido de que quando elas manifestam alguma dúvida, alguma apreensão tal, não se preocupa. É tipo, isso não é assunto de mulher, deixa que os homens cuidem disso. Um dos motivos pelos quais leva que a maior parte deste filme seja ambientada nos anos 50, né? A era do Eisenhower lá nos Estados Unidos. Por mais de um motivo, né? Os anos 50, para as pessoas que são muito jovens, tem uma simbologia de anos de afluência econômica, né? No Brasil, por exemplo, são os tais anos dourados. Precisa ver para quem que eles eram dourados, né? Não é para todo mundo. Em que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma grande prosperidade para parte dos Estados Unidos, tá? E muitas famílias, especialmente brancas, elas saíram, abandonaram os centros das cidades. Esse fenômeno começou a acontecer mais em massa a partir do final dos anos 40, né? Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que os soldados voltaram. Muitas famílias, majoritariamente brancas, começaram a sair dos centros das cidades e ir para os subúrbios. Tá? O nosso equivalente aqui no Brasil hoje em dia é os condomínios fechados. Suburb nos Estados Unidos, mesmo na Inglaterra, Canadá, não significa a mesma coisa que aqui, tá? São casas, é o nosso condomínio fechado. Então, geralmente, famílias de classe média, majoritariamente brancas, tá? Tinha condomínio ou tinha que inclusive proibia a entrada de negros. Você vai ver que tem alguns negros, na verdade uma só que fala, né, no filme, mas aí você vai entender depois por quê. Na verdade, quando a gente vê os negros lá, a gente que tem algum conhecimento da década fala, tem alguma coisa estranha aí, porque nos subúrbios da época, nos suburbs da época, dificilmente haveria um negro, tá? Isso já foi inclusive tema de tese, de filme, de tudo. E era uma época nos quais havia um sonho, né, um suposto alinhamento, enquadramento dos papéis de gênero. Então é muito comum ver nos filmes, representações culturais da época, aquela feminilidade impossível de se atingir na vida real, né? Da esposa totalmente amante do marido, que é uma coisa que você vai ver no filme. Todo dia elas faziam sempre igual, né? Davam os almoços para o marido, não davam só os almoços, davam outra coisa também, e ficavam lá esfregando a casa, tal, vivendo naquela vida suburbana, tá? Isso vai estar muito relacionado lá. Um filme que um dos temas, né, que pelo menos o pregado dentro daquela comunidade é de que o progresso só se alcança com a ordem, né? Quando elas vão fazer a aula de dança, que depois eu vou falar, esse é um tema recorrente. Essa ordem que eles deviam impedir o caos. Esse caos, na verdade, cercou toda a produção. Eu não leio nada sobre os filmes. Depois é que eu vi, diz que teve uma série de fofocas, acusações, até suspeitas de ator cuspindo em outro no Festival de Veneza. Falei, ó, gente fina, elegante e sincera, né? Distúrbios entre a atriz principal, que é aquela atriz lá do Midsommar, né? Que tá maravilhosa aí, na verdade a melhor coisa desse filme é a atriz, o trabalho dela, Florence, alguma coisa. É, dela com brigas dela com a Olivia Wilde, enfim, diz que foi bem baixaria o processo todo, tá? Mas o filme é cheio de referências, só que ele podia voar mais altinho, porque na verdade as referências acabam sempre indo para filmes que depois a gente descobre que são melhores. Por isso que depois eu vou fazer uma sessão de spoilers, vídeo que vai durar umas meia hora. Né? Eu vou falar um pouquinho do filme, a crítica, e depois vou fazer uma sessão de spoilers para falar da plot twist, que não foi muito merecida, enfim. Mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Eu acho que na crítica aqui eu nem vou falar quais filmes a gente detecta como fontes desse aí, porque senão você vai matar uma das primeiras viradas no filme
15 segundos. Né, eu consegui pelo menos uma das viradas e falei, ah tá, já entendi o que, que é esse lugar. Mas é assim, a gente tem nesse subúrbio aí uma cidade chamada Victory, que é assim, impossivelmente filmada. A cenografia, né, é lindíssima. A produção, as roupas, tudo tá perfeito. Essa parte técnica, a Olivia Wilde se cercou de pessoal de trás das câmeras o melhor que ela podia, tá? Porque as roupas são de babá, parecia babar, não de babá. Parecia que eu tava vendo várias vezes um episódio de Mad Men. Mas aí eu não tô falando só por conta da aparência visual, não, de outras coisas também. É, eles viviam essa comunidade incrivelmente, com gramados incrivelmente verdes, mulheres de salto alto, dando tchau para os seus maridos todas as manhãs, que saíam assim, todas ao mesmo tempo para trabalhar, aquele sonho idílico dos anos 50, né? A família nuclear heterossexual ali, saindo, maridão saindo para trabalhar, voltava. Quando ele voltava, tinha a mesa cheia de pratos. O que você fez hoje? Tinha 4, 5 pratos. E as mulheres limpavam aquelas casas maravilhosas que elas tinham no subúrbio. E depois, com o tempo livre, elas viviam fofocando com as colegas, com as amigas, iam fazer aula de dança, mas se você perceber, você vai ver que a academia de dança é diametralmente oposta em termos cênicos ao resto da cidade, tá? Academia de dança, lembra? Elas estão todas de preto, é tudo cinza, porque é lá que você vai supostamente começar a perceber que algo está errado, né? Porque, na verdade, quando apareceu tudo aquilo muito verde, eu falei, esse negócio aí é outra coisa. Mas, enfim, lá na academia de dança, as mulheres são ensinadas doutrinadas, né? Dizendo que a ordem só pode ser o progresso só pode ser atingido perante a ordem, que o caos é prejudicial, blá blá blá, ensinando o conformismo. A década de 50 é muito famosa pelo conformismo, as regras, né? Então, você tem esse ambiente. Essa cidadezinha, Victory, que fica assim, é uma ilha no deserto, então metaforicamente ela é um oásis, né, de verde no meio daquele deserto. Só que também significa que ela é uma prisão, né? Metaforicamente e também no sentido de que as mulheres, a única coisa que é pedido a elas, várias vezes isso é falado no filme, é que elas não saiam de lá e não façam perguntas. Não se preocupe, querida, né? Não precisa. O engraçado é que depois uma mulher sai, ou duas, né? Uma a gente já não vê, mas a outra a gente vê. Elas saem tão facilmente daquela cidade, né? Inclusive dentro do próprio ônibus da cidade, que aí são os defeitinhos que tem no filme. Mas enfim, moram ali. E a nossa protagonista, que é a Florence Pugh, eu não sei como pronuncia aquele lá, sobrenome daquela atriz, ela é a Alice, a Alice. Não coincidentemente, a gente tem na literatura mundial Alice no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos. Aliás, vejam quantos reflexos tem nesse filme. Aí você teria que ler Alice no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos para fazer isso. Eu não vou fazer nem na sessão de spoilers, tá? Essa Alice tem um maridão bonitão, que é um tal de Henry, não sei das quantas, que todo mundo me diz que é super famoso, eu nunca tinha ouvido falar. Deve ser porque ele acho que é um cantor, né? Alguma coisa assim. Eu gosto muito de música, mas não esses cantores grandes. Mas enfim, tudo é lindo e maravilhoso naquele front, até que não, né? Até que essa Alice começa a perceber, ela tem umas visões, e aí que eu assim falei, ah tá, já sei o que é esse aí, né? E aí depois foi só para eu me certificar do que era e aguardar a próxima plot twist que eu sabia que viria. Mas o que era aquilo lá, eu já falei, ah, já sei o que é Blur. Bom, por isso que eu não posso falar quais filmes aquilo remonta, né? Ou pelo menos posso alguns, sem estragar. As Esposas de Stepford, Bebê de Rosemary, tá no genoma desse filme. Nossa, mas tem coisa do demônio? Não, é que o Bebê da Rosemary não era só sobre demônio. O Bebê da Rosemary tem um tema muito mais profundo do que isso. O Bebê da Rosemary é como os maridos usam as suas mulheres como um dos degraus para alcançarem sucesso profissional, tá? Isso é uma das coisas que o Polanski estava falando muito antes da Olivia Wilde, muito antes do Me Too e blá blá blá, tá?
Só que ele não é tão criticado porque está mais velado. Mas ele estava falando a mesma coisa. E porque talvez ele seja homem. Anyway, quando ela começa a ter essas visões, aí o negócio vai para outra. Ela começa a questionar. E aí, quando ela começa a questionar, ela vai entrar em atrito direto com o dono daquele lugar, que é o cara que construiu aquilo e que ninguém dizia não, que é o macho adulto branco, o macho alfa. Nenhum dos outros meninos brancos, na verdade, os outros meninos amavam aquele cara. Acho que é Frank que ele chama. E é ele que construiu aquilo, porque todos os homens estavam trabalhando num projeto secreto que as mulheres não podiam perguntar, que eles estavam fazendo alguma coisa. Tem uns terremotos de vez em quando. Nunca é explicado. Precisava ter explicado no roteiro. Tá? Você não aceita, assim, eu não sou do tipo que julga os filmes, que tem que ser tudo explicadinho. Eu consigo viver com coisas não bem explicadas. Esse filme deixa muitas coisas sem explicar. Isso é defeito, sim, senhores, tá? O roteiro, ele não é tão bom quanto ele julga ser. E a Olivia Wilde não é tão inteligente quanto ela julga ser. Daí, quando começam a fazer as perguntas, e esse cara começa a ser questionado, aí você vai ter um quiprocó, tá? Aí começa a bagunça do filme. Bom, olha, ele tem uns probleminhas de ritmo, tá? O segundo ato fica repetindo aquelas imagens que a simbologia a gente tem que tentar descobrir pela gente mesmo. Aquele círculo, aquela coisa da dança que aparece, não sei o quê, queria ser por que é aquilo, tá? Claro, eles vão dando umas pistas pra gente descobrir qual é a conexão da Alice, do Jack, do Frank, beleza? Que eu vou ter que falar nos spoilers. Só que assim, ficam muitas questões vagas, muitas perguntas que a gente pode fazer ao roteiro, algumas delas eu posso fazer aqui, sem ser spoiler, porque tem uma série de guardas, todos vestidos de vermelho. Eu falo, não, mas se esse lugar era tão assim, potencialmente perigoso, por que eles não botavam aqueles caras armados? Ou por que eles não botavam aqueles caras no portão da cidade ou algum lugar para não deixar aquelas mulheres saírem? Era só inventar uma história, uma narrativa. Ó, lá é perigoso, tem não sei o que, não sei o que. Porque assim, aquele projeto secreto que eles homens estão trabalhando, metaforicamente pode ser muito bem entendido como, sei lá, testes nucleares, por exemplo. Nos anos 50 eles foram muito comuns, especialmente nos desertos norte-americanos, tanto da Califórnia, quando o espaço filme, quanto os desertos de Nevada e outros estados lá. Explodiram muitas bombas atômicas naqueles lugares. Por isso que muita gente morreu de câncer, né, naquela época. Porque não é explicado o terremoto, e não é, aqueles terremotos constantes, e não é explicado. Porque assim, uma moça, e eu não tô dando spoiler porque isso já tem no filme, já tá dado. Uma moça, que é uma negra inclusive, já conseguira sair da cidade e volta cheia de questionamentos, né? Dos quais a melhor amiga dela, a Alice, não dá ouvidos. Aí quando chega a vez da Alice, ninguém dá ouvidos para ela. Ué, se eles já sabiam que a cidade não era a prova de balas, vamos dizer assim, a prova de comentários, por que então já não fez um projeto de segurança mais bem fechadinho? E sem contar depois a virada final do filme, que eu vou dar, assim, não vou falar qual que é, mas vou falar por que eu acho que ela não é merecida dentro daquela narrativa. Ela deixa um monte de questões em aberto. Ah, você não gosta de questões abertas. Não, não tem nada a ver, como os dias falaram aqui. O duro dessa geração é que eles não entendem o roteiro aberto. Ah, me poupe, gente. Tem roteiro aberto no cinema faz 500 anos, né? Aliás, o comentário desse que falaram isso no filme, o roteiro nem era aberto. O pessoal nem sabe o que está falando às vezes. Que assim, a partir do momento em que a gente descobriu qual que era o barato que estava acontecendo, o roteiro precisava ter dado algumas informações sobre uma outra coisa para que aquela desfecho que fica super em aberto, pelo menos não ficasse flutuando no ar, que é o que acontece com esse roteiro, tá? Então ele tem problemas de ritmo, repetição excessiva de imagens que poderiam ser sido usadas para dar informação para a gente, a partir do momento que nós entendemos qual que é um pouco a história, de um outro mundo que precisava ser melhor explicado para a gente,
para que a gente ao final tivesse assim, tá, o final foi aberto, mas pode ter acontecido isso ou isso com essa mulher, ou X ou aquilo. Por quê? Porque eu tenho algumas bases de onde tirar informação. Do jeito que tá, a gente fica muito vago. Aí ele não vira. Não é só um filme propositalmente vago, é um filme que foi vago demais no final e não deixa com que a gente entenda. É um defeito de roteiro, sim senhor, tá? Dá para assistir? Dá para assistir. Só que ele não é essa coisa maravilhosa que a diretora achou que ele poderia ser, né? A roteirista devia ter trabalhado mais nessa massa de bolo aí, porque não cresceu totalmente. Mas dá para ver. Agora eu vou dar um tempinho, blá blá blá, spoiler, 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 ok? Bom, então a gente sabe no filme que aquilo lá tudo era uma simulação. Quando a Alice começou a ter aquelas visões e quebrando aqueles ovos que não tinham nada dentro, eu falei, ah, tá, isso é uma simulação, a Matrix está quebrada, a codificação da Matrix está bugada, o que daria várias outras, por isso que daí eu comecei a fazer pergunta, ué, então por que o cara que está fazendo isso, a pessoa que está por trás disso, não se certifica de que aqueles seguranças estejam com um revólver ou com alguma outra coisa, blá blá. Ah, senão não haveria filme. Gente, não é assim que a gente pensa. Senão eu botaria um cachorro voador, sei lá, alguma coisa assim, e falaria, senão não, né? Senão não haveria filme. É um roteiro, ele tem que ser bem trabalhado. Não é assim, ao Deus dará, tá? Bom, é uma simulação. Mais tarde a gente vai descobrir o seguinte: no presente, né, no século XXI, provavelmente agora, a Alice era uma médica que não tinha tempo para transar com o seu marido, né, os mesmos atores, os mesmos nomes, tudo. Só que aí a Alice era uma trabalhadora, uma médica que não tinha tempo de transar com o seu namorado ou marido que queria isso, que era o Jack, o mesmo ator, só que daí nessa realidade do século XXI, ele está desempregado. Você vai ver cenicamente, né? Parece que ele tá sujinho, aquele cabelo sujinho, assim. E ele fica na internet lá o tempo todo ouvindo um podcast de um tal de Frank, né? Então o filme também está querendo criticar essa cultura da estupidez, né? Dos perdedores que ficam moendo seus ressentimentos e enchendo o saco da gente daqui fora, né? Atrás do computador, tá? Por quê? Porque esse cara vai entrar nesse projeto desse Frank e vai, sei lá, deixar a mulher dele em coma, a Alice. E então, aquilo que a gente vê nos anos 50 é a Alice, na verdade, em coma, tá? E o Frank e ela vivem dentro daquela simulação. Só que começa a acontecer algum glitch, alguma coisa naquela simulação, que é quando a Alice se revolta. E você veja que ela mata o Frank lá, né? Na simulação. Significa que na vida real ele também morreu. Mas tem um monte de perguntas, do tipo: como que o Frank conseguiu participar dessa simulação se ele não tinha nem emprego? Será que aquele emprego da simulação correspondia a um emprego real que o cara tinha dado para ele? Porque não dá para eu acreditar que todo mundo trabalhava para o Frank no projeto de simulação do Frank. Ou se trabalhavam eram empregados bem ruins, porque o sistema de segurança não estava bom. Aquele bando de segurança em vermelho, todas aquelas pessoas deveriam ser contrapartidas, sua contrapartida no mundo real. Se os casais tinham, imagino que eles também deveriam ter, pelo menos. Ou se não tivesse, o filme deveria explicar isso para mim. Porque, pela lógica, é assim, não é? Então eu deveria acreditar que todo mundo no mundo real, depois que a Alice faz o bafão dela, seriam cúmplices daquilo, estariam trabalhando por quê? Por banana? De graça para o Frank? Eles não estavam nem transando com ninguém, eles eram só os seguranças, eles não estavam naquele bem bom. E aí então o final do filme é assim: a Alice consegue sair da cidade, tem aquela correria, aquela perseguição, blá 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 blá, blá no terceiro ato, e ela. Aí a gente só ouve. Parece que o que acontece é o seguinte: ela consegue furar a simulação e entrar na Victory. Entrar na Victory significa ela sair do coma, porque a gente escuta.
Ok, parece que então na vida real a Alice saiu daquilo lá. Aí é que eu precisava ter tido para aquele final, para aquela plot twist estar embasada, eu não precisava saber realmente o que aconteceu com a Alice, desde que o filme tivesse me preparado assim, tá, mas existe alguma esperança, alguma coisa de que aconteça o que com ela? O FBI estava atrás desse grupo, era um programa do governo, todas as pessoas estavam mancomunadas com o Frank. Ele suscita um monte de perguntas, tá? Por quê? Porque aquela realidade do presente, ela não foi suficientemente embasada para que eu não fizesse uma avalanche de perguntas e também para que eu não, pelo menos um pé do que poderia estar acontecendo com a moça. Ou qual seria o futuro da Alice, né? A gente fica, não só a gente não sabe se ela saiu ou não, a gente é um daqueles finais presumidos. Presume-se que sim, mas aí a questão da sobrevivência dela e outras tantas questões ficam totalmente em aberto. Por quê? Porque a gente nunca soube no contemporâneo, no 2021, 22, sei lá, whatever, o que estava acontecendo com aquele projeto. Esses são apenas alguns dos questionamentos. Por isso que ele não é um grande filme. Eu acho que eu falei do Matrix, né? Agora, na sessão de spoilers. Porque se eu tivesse falado na hora em que não tava spoilers de Matrix, todo mundo ia sacar. Mas o filme tem a ver com Matrix, além daquela esposa de Stafford, Bebê de Rosemary que eu falei. Matrix, The Village, The Truman Show. Então, assim, ele é uma coxa de retalhos de outros filmes superiores, originais, bem fechadinhos, mesmo quando eles terminam em finais abertos. Por isso que não dá para achar esse Não Se Preocupe Querida, né, Don't Worry Darling, um filmaço. Ele é só um filme mediano. Sei lá, é como se o Jordan Peele tivesse dirigido no comecinho da carreira, ou tomando muito remédio tarja preta, um episódio de uma série tipo Twilight Zone. É o máximo que acho que esse filme consegue chegar, porque ele só recicla tropes, lugares comuns de outros filmes. Nossa, ele acabou detonando o filme. Não, não estou detonando. Eu acho que ele tem um lugar. Ele não é maravilhoso, né? Só isso. Porque você fala, mas como você faz comparação com o Get Out? Ué, tanto é que aquela moça negra, que é amiga dela, que era amiga, que se corta o pescoço lá na frente dela, aquela moça é como se fosse uma das esposas lá do filme do Jordan Peele, do Get Out, que por sua vez remete a esposas de Stepford, lá de 1974, tá? Tem aquele médico, Dr. Collins, que é aquele médico, é a ciência que não dá ouvido para as mulheres, né? Na verdade, isso aí ressoa até com a gente que não é mulher. Eu já tive um médico que também nunca não quis me ouvir, né? Falando da autoridade científica, blá blá blá. O filme, assim, ele não é ruim, ele tem qualidade sedentora, sim. Só que ele é menos esperto do que ele aspira a ser. Tchau.